Nós acabamos de ser, a comissão da FASUBRA, a representação da FASUBRA acabou de ser recebida por uma representação do MEC, de diversos assessores do MEC para discutir uma abertura de mesa de negociação referente à pauta específica de reivindicação da federação. Nós centramos o debate em 3 pontos no primeiro momento, que foi a questão da nossa carreira, a questão da democracia na universidade e as condições de trabalho nas universidades públicas. Embora seja uma primeira reunião, o MEC não se debruçou ainda totalmente na pauta, mas tem a predisposição de fazer o diálogo com a FASUBRA e construir um calendário que possa responder ponto a ponto à reivindicação apresentada pela federação. A segunda questão é que nós cobramos também a Comissão Nacional de Carreira, a retomada dessa comissão, e na mesa houve um entendimento, até por ser uma comissão instaurada por lei, eles têm a predisposição, a partir da provocação da FASUBRA, de retomar essa comissão para fazer o debate da carreira. Um outro elemento também que nós cobramos foi a questão da retomada do nosso espaço, nossa cadeira no CONAS. Também houve o acordo de fazer uma provocação por parte da FASUBRA para que a FASUBRA retome esse assento no CONAS e faça o debate. E outros elementos, obviamente, nós vamos discutir a partir de uma próxima reunião que a FASUBRA vai indicar quais pontos seriam imediatos nesse momento e provocar também uma data. E além disso, só para concluir e passar para os companheiros e as companheiras, nós também cobramos que o ministro da Educação receba, o novo ministro, Vitor Godoy, receba a direção da federação e reconheça o papel da federação junto aos técnicos administrativos das universidades e dos institutos federais, porque nesses 4 anos de governo e durante 6 anos, a FASUBRA não foi recebida pelo MEC, pelos ministros que antecederam o Vitor Godoy. Então nós estamos cobrando essa reunião e ficou o comprometimento do secretário de levar esse pleito ao ministro e tentar atender esse pedido da federação, obviamente, a FASUBRA e as demais entidades da educação. Passar para o Vânia, depois eu só queria complementar e passar para o Zé para ele falar da democracia, que nós cobramos efetivamente a posição deles com relação à Comissão Nacional de Supervisão de Carreira. Se aquilo era só um compromisso ainda para ser discutido internamente ou se eles estavam ali firmando um compromisso conosco. Aí eles nos responderam que, como está previsto em lei, é legal, que eles vão aplicar a lei, então que a gente encaminhe o ofício, já vamos fazer isso amanhã, pedindo a retomada das reuniões, colocando aí, indicando os membros da Comissão Nacional, porque já fazem 6 anos que essa comissão não se reúne, a gente vai ver novamente se são os mesmos membros ou não, e amanhã a gente vai estar protocolando com um compromisso, foi isso, né? Não estamos aqui dizendo que eles não vão voltar atrás, mas com um compromisso de que, como está na lei, eles vão respeitar a lei e vão retomar as reuniões da comissão. Isso foi o mais taxativo que a gente teve, né, de toda a conversa, né, mas foi muito interessante esse posicionamento deles. Então amanhã a FASUBRA já vai estar encaminhando esse ofício aí e depois, logo que a gente tiver retorno, a gente vai estar passando aí para a base. Zé Maria? São 2 coisas que eu acho que é importante a gente registrar. Primeiro é que tinha uma representação do Ministério do Planejamento nessa reunião, né, e da Economia, e que também a ausência do ministro, que eles fizeram questão de justificar a ausência, até porque com essa história dos cortes no orçamento do Ministério da Educação, o ministro teve que se ausentar para correr atrás para que não fosse ser corte da forma que está sendo colocado, onde nós colocamos, né, a nossa posição histórica em defesa da educação e assim por diante. Então acho que essa conversa que nós tivemos, ela é um sinalizador que abre uma possibilidade real da gente retomar uma discussão junto ao MEC. Através desses ofícios nós vamos protocolar amanhã, foi esse o nosso compromisso, mas ao mesmo tempo também já apontar dentro da nossa pauta o que é que não tem uma geração, digamos assim, de despesas, digamos assim, né? Que foi o acerto que nós fizemos. O que for perspectiva de avançar na nossa pauta, que não tem a perspectiva de gastos, nós vamos apontar e já apontar com a data. Então acho que isso é um pontapé inicial, né? Como o Vânia disse, nós estamos dando o pontapé inicial
de retomada de diálogo com o MEC, mas sempre com o pé atrás. A gente sabe que nesse governo, de uma hora para outra, pode dizer, não tem mais nada, não quer mais conversa e assim por diante. Mas fizemos nosso papel, que é cobrar de fato uma abertura de negociação. Só passar aqui na comissão, estava presente Rosângela, Melissa, companheiro JP, Márcia, além da coordenação geral. Então o JP complementa aqui, também passar para as companheiras, se quiserem complementar, se tiver mais algum elemento, complementar aí para a gente. Não, eu só acho que faltou aqui que nós também resolvemos cobrar a questão com relação à EBSER. É um espaço que está ampliando a sede, que nós somos contra a EBSER, mas os trabalhadores convivem no mesmo espaço e precisava a gente estar retomando a negociação, porque a representante legal de todos os trabalhadores hospitalares é a FASUBRA. Então acho que falta essa sinalização, colocamos lá. E eles assentou, o Zé, só para ser mais objetivo, eles disseram o seguinte: toda a questão pauta econômica não é possível e não está aberta a negociação. O representante do Ministério do Planejamento disse: nós não vamos abrir negociação à questão financeira, isso junto ao Ministério do Planejamento. Acho que é isso. Denise, Rosângela, Márcia. Bom, só enfatizei também, né, na questão também dos cargos extintos, a questão dos profissionais da área da universidade que fica nos hospitais universitários. A gente também frisou a parte dos cargos extintos, dos auxiliares de enfermagem. Perguntei se eles tinham algum estudo em relação a isso. Eles disseram que não tem nenhum estudo, está extinto e acabou. Né? Então eu acho que a partir de agora a Comissão Nacional de Supervisão de Carreira, né, assim que for chamado, se chamar, né, na verdade, eu senti que eles passaram a bola para o ministro, né, que não estava presente, mas a gente vai ficar na expectativa, né, do chamamento das próximas reuniões através, né, do ofício que a gente vai protocolar amanhã, pautas, né, que a gente vai diluir para que eles possam pensar na comissão específica que irá atender as nossas pautas. Outra questão importante para a categoria que nós não deixamos de tocar e cobrar foi a questão da desvinculação das aposentadas e aposentados e pensionistas da nossa folha e, portanto, desvincular do MEC e julgar para o INSS. Foi cobrado fortemente pela representação essa questão e está no bojo do debate que nós queremos fazer. Eu acho que a única coisa, o único retoque, o único ajuste que eu faria aqui da fala das minhas companheiras e companheiros é o seguinte: apesar de tudo isso, duas questões foram mais ou menos tratadas, que foi um acordo de que nós enviássemos um ofício para a recomposição da CNSC, ponto. E outro, e isso chama a nossa atenção e deve nos colocar em alerta, é que o governo não estava preparado para dialogar sobre a pauta conosco, na medida em que nós tensionamos o tempo inteiro para que os representantes do Ministério que estavam lá falassem sobre aquela pauta mínima, porque 6 anos protocolando uma pauta é uma pauta mínima, né? Então, assim, e nós não falaram, esse compromisso de recompor a comissão foi um tensionamento feito pela direção da FASUBRA. Não foi um acordo que eles já chegaram colocando, dizendo, queremos recompor. Não, nós tivemos que tensionar na mesa. Mas chamaram a atenção para o desconhecimento e o descaso que continua. Porque nós falamos assim, nós queremos marcar uma agenda para dissecar a pauta. Eles não souberam apontar um ponto e uma data. Então, num exercício de que nós representamos uma categoria que tem uma tradição de diálogo, independente da dificuldade em dialogar com o governo, nós não podemos esquecer, porque o governo nós estamos dialogando com ele, nós vamos apontar, né, a reunião da direção amanhã deve apontar os pontos prioritários e datas para estabelecer um cronograma de diálogo. Em momento algum, os representantes do MEC que estiveram conosco concordaram em usar a palavra de negociar. Abre-se conversa, abre-se diálogo. Então é bom, né, ficarmos alertas em relação
a essa reunião. A última vez que nós tivemos reunião no MEC foi com o Weintraub, que nos pediu a mesma questão, que era colocar as prioridades. Nós apresentamos e nunca mais sentamos com ele. Por isso eu faço essa observação aqui. Márcia? Eu acho que é importante a gente reforçar vou aproveitar esse gancho da Rosângela, é importante a gente reforçar que essa reunião só foi marcada depois de muita mobilização, depois de muita pressão e através dos parlamentares também pressão para que o Ministério da Educação nos recebesse. Então, acho que é fundamental que a gente deixe claro isso. Eles minimamente se prepararam para a reunião, nos passaram alguns dados mais burocráticos, administrativos das instituições, nomeação de cargo, definição de cargos extintos, cargos que não estão ativos e tal, essas informações em geral. Além das questões que as companheiras colocaram, quando nós percebemos que não viria nenhuma resposta, nenhuma tratativa específica sobre a nossa pauta, a representação da FASUBRA começou a pensar elementos da nossa pauta para que a gente pudesse efetivamente tratar de alguma coisa de uma forma mais produtiva e principalmente deixando na perspectiva de uma continuidade desses diálogos, né? Se não vai ter efetividade, a gente não sabe. Agora que eles vão ter que nos ouvir, eles vão ter que nos ouvir. Então essa pressão vai continuar e a gente vai continuar tratando disso. Além dos pontos que os companheiros que me antecederam já falaram, acho que é muito importante que nós colocamos para eles muito claramente a nossa preocupação sobre o retorno presencial do trabalho a partir do dia 6, conjugado com esse corte no orçamento que o governo anunciou há 2 dias atrás, que vai trazer realmente um clima muito conflagrado dentro das instituições. A falta de EPI, a falta de condições adequadas, objetivas de trabalho das pessoas no momento de retorno presencial, certamente será um tensionamento absurdo dentro das nossas instituições. E por dever de ofício, é importante também que a gente sempre fale nas nossas audiências a questão do respeito à democracia e à vontade da comunidade universitária. Enfatizamos para eles que, inclusive do ponto de vista administrativo, nós termos 20 reitores e interventores nas nossas instituições não cria, em definitivo, um clima apropriado para que as instituições, que são verdadeiras engrenagens, possam funcionar adequadamente. Então, são pontos que a gente destacou ao longo da audiência. Na falta do MEC nos trazer respostas, nós buscamos pensar pontos importantes da nossa pauta para que eles fossem obrigados a nos ouvir e se manifestar. E é importante também destacar o esforço da representação da FASUBRA para que a audiência não se encerrasse em si mesma. Então, para que a audiência tivesse uma perspectiva de continuidade. Então, nesse sentido que nós nos comprometemos a enviar ainda amanhã ofício solicitando audiência efetiva com o ministro da Educação, que tem, ao fim e ao cabo, a responsabilidade de nos responder, e, de acordo com os pontos destacados na nossa pauta, também audiências que deem continuidade às tratativas que a gente começou hoje. E não é demais enfatizar que, na verdade, essa, de fato, é a primeira reunião em que a gente pode tratar alguma questão da pauta. Aquela reunião com o Weintraub definitivamente não aconteceu. Só consta nos nossos anais, mas na verdade não foi uma reunião a sério, não foi para tratar da nossa pauta. Essa foi a primeira que a gente conseguiu tratar efetivamente dos diversos pontos e buscar continuidade de perspectiva e de diálogo. É isso. Só queria encerrar dizendo uma questão que acho que é importante aqui. A FASUBRA é a primeira entidade sindical que é recebida pelo MEC. Graças aos esforços que a direção tem feito de vir aqui no MEC pressionar o ministro anterior e agora esse atual ministro. E também graças ao esforço das parlamentares, a companheira Maria do Rosário do PT, Alice Portugal do PCdoB, Fernanda Melchione do PSOL, que pressionaram o atual ministro para que tivesse essa audiência. Então acho que é importante a gente também externar essa posição e essa informação, porque foi um movimento conjunto da federação, o trabalho também dentro do parlamento, dialogando com as deputadas e os deputados da minoria. E por último, a FASUBRA reafirmou a sua posição da necessidade do novo ministro receber todas as entidades da educação, ANDES, SINASEF, FASUBRA, para que nós possamos debater
não só a nossa pauta específica, mas debater também a universidade pública, os institutos federais a partir da visão dos trabalhadores e não a partir da visão de quem administra a universidade e os institutos. Então, acho que isso também foi importante a gente reafirmar e pressionar o secretário a levar essa mensagem para o ministro para abrir a sua agenda e receber o ministro, a FASUBRA e as demais entidades. Então, encerrar com isso. Forte abraço a todos e a todas, e a FASUBRA vai continuar na luta aí em defesa da nossa pauta específica. E fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro!